Revelados, os três assombros sinistros que torturam a estrada da igreja amaldiçoada à noite estava pesada, o ar abafado parecia um presságio sombrio. Ana, uma jovem de 22 anos, passava por sua rotina no mercadinho, mas as conversas sussurradas dos clientes da esquina sobre a velha igreja maldita sempre a intrigavam. As histórias falavam de um terror que pairava sobre a estrada que levava ao local, um lugar esquecido e temido por todos. E naquele momento, quando o relógio digital marcava 23 horas, a atmosfera se tornava opressiva, como se a cidade inteira estivesse segurando a respiração em um único, sufocante silêncio. Alguém disse que os espíritos ainda vagavam por lá, cada um mais aterrorizante que o outro. Depois de um dia exaustivo, Ana decidiu voltar para casa. Uma tempestade se aproximava, e as nuvens escuras carregavam a promessa de chuva. As ruas começaram a ficar alagadas quando ela, sem perceber, tomou o caminho pela antiga estrada. De repente, um eco de risadas infantis cortou o silêncio, um som que parecia vir da igreja maldita. O frio na espinha a fez hesitar. Mas a covardia não era uma opção, ela precisava voltar para casa, para sua mãe e para Clara. No entanto, quando as risadas cessaram, um grito desesperador atravessou a noite, congelando seus passos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana respirou fundo, tentando afastar o pânico que crescia dentro dela. Quando passou entre os carros abandonados na beira da estrada, uma sombra rápida a fez parar em seco. Um arrepio subiu pela sua nuca. O calor do ar a deixava tonta, mas o medo a mantinha alerta. O desconforto enraizado na sua mente crescia, e os ecos de lendas antigas invadiam suas lembranças. O pastor sombrio, mulher de branco e a criança perdida não eram apenas histórias, mas sim sombras que devoravam a razão. E se eles estivessem ali, esperando por uma alma a mais, nos dias seguintes, a tensão na vizinhança aumentava. Vizinhos desapareciam, um por um. O medo tomou conta das ruas estreitas, e a cada dia, mais murmúrios silenciosos faziam as mentiras e verdades se misturarem. Sua irmã Clara parecia hipnotizada pelo mistério, ao passo que Ana tentava mantê-la longe da igreja, mas Clara a ignorava. Desesperada, Ana encontrou consolo em Lucas, seu amigo do mercadinho. Juntos, eles decidiram investigar a igreja maldita e os desaparecimentos, apenas para perceber que o caminho que tomariam talvez não tivesse retorno. A atmosfera de paranoia pairava sobre eles, fazendo o medo se instalar em seus corações. Naquela noite fatídica em que Ana e Lucas se aproximaram da entrada da igreja, a escuridão era tão profunda que parecia viva. O silêncio foi quebrado por sussurros que pareciam vir das paredes. Conforme entravam, as sombras dançavam ao redor deles, e Ana sentiu que algo aterrorizante estava prestes a se revelar. O que haveria naquele templo amaldiçoado? O que se escondia nas sombras? As respostas eram um labirinto de terror, e uma única pergunta ecoava em sua mente: conseguiriam escapar das garras da escuridão? A escuridão dentro da igreja maldita era tão densa que parecia um manto a envolver Ana e Lucas, pesando sobre seus ombros. O cheiro de mofo e madeira podre inundava suas narinas, enquanto os sussurros continuavam a flutuar pelo ar, como se milhares de vozes clamassem por atenção. Cada passo que davam ecoava, reverberando nas paredes desgastadas. A luz do celular de Lucas tremulava, projetando sombras que dançavam e se contorciam em formas grotescas. Estou começando a achar que isso foi uma má ideia, sussurrou Ana, hesitando na porta de entrada, mas Lucas já havia avançado para mais perto do altar. Ele parecia atraído pela escuridão, como se um fio invisível o puxasse para dentro. Ela o seguiu, a mente apavorada pela ideia de que algo maligno poderia estar à espreita. Olha isso, disse Lucas, apontando para uma pintura desbotada na parede. Era uma representação da cena da crucificação, mas havia algo errado. Os rostos dos personagens eram torcidos e assustadores, com olhos que pareciam seguir os dois.
Ana sentia a pele arrepiar-se. O batimento cardíaco aumentado fazia seu peito parecer preso em uma armadilha a ponto de súbito. Um vento gelado percorreu a igreja, fazendo as velas apagadas tremeluzirem. Você sentiu isso? Ana murmurou, o coração acelerando. Sim, Lucas respondeu baixo, sua voz quase engolida pela escuridão. Ele olhou em volta, como se esperando encontrar algo ou alguém. Talvez devêssemos voltar. Mas, antes que pudessem se mover, um grito ressoou dentro da igreja, um grito tão profundo e angustiante que fez Ana cobrir os ouvidos, enquanto Lucas retrocedeu. Era como se a própria igreja estivesse lamentando sua presença. Um frio entranhado percorreu suas espinhas, e ambos se entreolharam, o terror refletido em seus olhos. Clara! Ana gritou de repente, lembrando que ela havia insistido em ir com eles. Uma mistura de medo e culpa a atravessou ao pensar na irmã. Ela não deveria estar aqui. No fundo, eu sabia, murmurou Lucas, a voz embargada. Ela não me escutou, a angústia tomou conta de Ana. O sussurrar em suas cabeças parecia ficar mais alto, mais intenso. As vozes chacoalhavam, ecoando a frase, saia, saia, antes que seja tarde. Mas a urgência não os permitia ir embora. Ana respirou fundo e decidiu seguir em frente, em direção ao altar, como se uma força invisível a empurrasse. Cada passo era um desafio, a expectativa do desconhecido arrebentando qualquer laço de racionalidade que ainda existisse. À medida que se aproximavam do altar, a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. À luz do celular, viram um objeto brilhante em cima do altar. Um velho crucifixo coberto de poeira e manchas, mas, à medida que se aproximavam, perceberam que não era um crucifixo normal. Os olhos da figura crucificada pareciam vivos, refletindo um pesar indescritível. Olha, isso é um sinal ou algo pior? Lucas balbuciou. Mas antes que Ana pudesse responder, as paredes começaram a vibrar, e uma torrente de risadas infantis encheu o espaço. O som maligno das crianças era como se o próprio inferno estivesse se divertindo à custa deles. Ana estremecia, e uma frase formou-se em sua mente, sob a pressão dos sussurros clamando para ela fugir. Precisamos sair! E, no momento em que se viraram, uma figura emergiu da escuridão. Era uma das crianças que, desde o começo, as histórias haviam mencionado, seu sorriso grotesco iluminado por uma luz sobrenatural. A expressão de alegria distorcida da criança parecia um convite e uma maldição. O pânico instintivamente disparou dentro de Ana. Ela sussurrou para Lucas, o que nós fazemos agora? Mas antes que a resposta pudesse ser formulada, o chão sob seus pés começou a tremer, como se o próprio tempo estivesse acordando de um sono. A árdua tarefa de escapar da maldição da igreja maldita havia começado, e o verdadeiro terror apenas se revelava. O que mais estava à espreita nas sombras daquela igreja? E, mais importante, poderiam eles encontrar Clara a tempo? Ana sentiu o chão tremer como se a própria terra estivesse protestando contra sua presença. O riso da criança ecoava, misturado a outros sons dissonantes, como se vozes distantes gritassem em um verdadeiro frenesi de dor e riso. Ela agarrou o braço de Lucas, buscando conforto naquela conexão enquanto olhava para a criatura distorcida diante deles. A luz do celular iluminava a figura, revelando olhos fundos e uma expressão que mesclava alegria macabra com um sofrimento inexplicável. Vamos, Lucas disse, sua voz tremendo. Mas, antes que pudessem se mover, a criança apontou para eles, sua mão pequena e ossuda fazendo um gesto que parecia tanto um convite quanto uma ameaça. A igreja rugiu, e uma onda de ar frio os atacou, como se quisesse empurrá-los para mais profundo no horror que os envolvia. Ana desejou estar em qualquer lugar, menos ali. Imagens de Clara apareceram em sua mente, tão vívidas que lhe causaram dor. Ela precisava encontrá-la, mas como? A escuridão se tornava mais densa, sufocante, e as risadas infantis se intensificaram, agora acompanhadas por sussurros que ecoavam seus piores medos. Clara! Ana gritou, sua voz se perdendo na cacofonia aterrorizante. O que se tornará uma busca desesperada agora se transformava em um pesadelo em que o tempo parecia desvanecer. Cada passo na direção da saída se tornava mais pesado, como se o chão estivesse grudado sob seus pés. Foi quando um brilho vermelho surgiu na penumbra.
Em meio às sombras, 2 olhos sinistros miravam diretamente para eles. Um frio cortante correu pela espinha de Ana. Era outra figura, maior que a criança, com um corpo que parecia composto de vapor. Suas etiquetadas roupas de padre, manchadas e rasgadas, balançavam levemente, como se uma brisa horrenda soprasse através da própria essência dele. "O que você faz aqui?" a figura questionou, sua voz profunda reverberando pelas paredes da igreja como um trovão. As luzes balançaram, e a estrutura parecendo se curvar. "Estamos procurando por..." Nossa amiga Lucas respondeu, sua coragem se esvaindo a cada palavra. Ana sentia o terror agarrar seu coração, apertando-o com força. "Ela não pertence aqui. Ninguém pertence." O eco da voz parecia enredar-se aos sussurros, fazendo com que Ana se perguntasse se aquela presença era o que os habitantes da igreja desejavam, mantê-los ali, aprisionados na tormenta daquela noite. "Saia antes que eles venham." Ele apontou para os recantos escuros, a expressão nas sombras mudando de risadas para gritos de agonia. Ana não sabia se ele se referia a criança ou uma nova entidade, mas o aviso foi claro. "Precisamos ir!" Ana exclamou, puxando Lucas em direção à saída, mas assim que se viraram, o altar voltou a brilhar intensamente. A luz revelou uma série de sombras que se arrastavam do fundo da igreja, como se estivessem despertando de um sonho. Eram figuras humanas, com rostos torcidos e bocas abertas em uivos silenciosos. A presença deles causava um vertiginoso pavor dentro de Ana. A figura do padre sorriu, seu olhar cheio de promessas distorcidas e desespero. "É tarde demais, vocês estão destinados a se juntar a nós." "Não!" gritou Ana, puxando Lucas em um esforço final. Mas os sussurros a rodearam, as vozes gritando agora em um uníssono aterrador, levando a mente dela à beira da loucura. Agora, com as sombras avançando, ninguém podia dizer o que era real ou o que era imaginário. A única certeza era que algo a aguardava nas profundezas da escuridão, algo que estava clamando por sua presença. Enquanto correram, uma porta escura à esquerda abriu-se, uma nova saída. Mas o que eles não perceberam foi que Clara poderia estar ali, presa, esperando. O que poderia acontecer se eles decidissem entrar? Naquele instante, Ana e Lucas tomaram uma decisão: enfrentar a escuridão ou arriscar tudo por uma esperança que talvez já não existisse. Ana e Lucas não hesitaram mais. A porta escura parecia pulsar, como se tivesse vida própria, chamando-os para dentro da sua escuridão. Com cada passo que davam, o ar frio ficava mais denso, e os sussurros grotescos que seguiam começavam a se tornar mais nítidos. Ana sentia suas emoções se debatendo entre a esperança de encontrar Clara e o medo de que a porta pudesse levá-los a um destino terrível. "Vamos, Ana! Não podemos ficar aqui!" Lucas insistiu, mas sua voz mal era mais do que um eco assustado. Ele puxou Ana, e juntos entraram na escuridão atrás da porta. O ambiente mudava a cada instante. As paredes pareciam se contorcer, e o chão era irregular, como se eles estivessem pisando em um organismo vivo e pulsante. O calor e o frio se misturavam, criando uma sensação de desconforto que se instalava nas profundezas de seus ossos. "Clara!" Ana gritou novamente, mas a resposta não veio mais como eco. Agora, parecia que o próprio ambiente absorvia sua voz, transformando-a em um gemido agonizante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Antes que pudessem perceber, a escuridão começou a se dissipar sutilmente. Uma luz fraca apareceu à frente, revelando uma vasta sala, cheia de objetos quebrados e apodrecidos. Velas derretidas estavam espalhadas pelo chão e, em meio a tudo isso, uma figura estava ajoelhada, com as costas viradas para eles. "Clara!" Ana se aproximou, uma mistura de esperança e receio a guiando. Contudo, a figura não se virou. O cabelo desgrenhado cobria o rosto, e a posição que adotava era de desespero. "Não se aproxime!" A voz soou fraca, quase inaudível. "Eles estão vindo." "O que você quer dizer?" "Quem está vindo?" Lucas perguntou, seu tom um misto de pânico e confusão. Então, como se obedecendo a uma ordem, a figura começou a se levantar lentamente. O coração de Ana disparou. O rosto que surgiu era pálido e cheio de marcas, olhos fundos como poços escuros. Não era Clara. "Sou a última",
A última que restou ela arfou, o eco da sua voz ressoando pelas paredes. Eles tomaram todos, um por um. Vocês não deveriam estar aqui. Com horror, Ana olhou em volta. As sombras começaram a se aglomerar, e o riso macabro infantis preenchia o ar, mais alto e forte do que antes. As risadas estavam agora acompanhadas por gritos turvos, e Ana percebeu que não eram apenas sussurros. Eram rogos, súplicas de almas perdidas. Saia! É uma armadilha, gritou a figura, mas antes que possa se afastar, uma sombra mais alta se materializou atrás dela, uma silhueta indistinta que parecia se fundir com a escuridão ao seu redor. Ana e Lucas se viraram e correram para a única saída visível. Mas conforme se aproximavam da porta, a pressão nas suas costelas aumentava como se algo os estivesse puxando para trás. Era uma corrida contra o tempo. O riso de crianças ressoava por todo o lugar, e enquanto olhavam de relance para trás, viram olhos brilhantes surgindo nas sombras, cada vez mais perto. Clara! Ana gritou mais uma vez, desesperada. O tempo estava se esgotando. O que eles fariam se não conseguissem escapar? E então, fora da escuridão, algo, ou alguém, fez um som, uma risada familiar que ecoou em seu coração. O que era aquilo? Clara ainda estava viva? Se soubessem como encontrá-la, teria sido a única esperança. Os dois pararam, um passo antes da saída. A luz da porta estava cada vez mais forte, mas a risada familiar seguia como uma canção de ninar em seus ouvidos, atraindo-os. O que aconteceria se decidissem entrar na escuridão novamente? Com o pânico e a expectativa fervilhando, saíram para o desconhecido, carregando apenas uma pergunta em suas mentes. Era uma armadilha ou a chave para salvá-la? Ana e Lucas hesitaram, o medo arraigado em suas almas. A risada pareceu se misturar aos ecos de suas próprias vozes, formando um coral macabro. Era a voz de Clara, sem dúvida, mas a forma como ressoava tinha algo de inquietante, como se estivesse à margem de um pesadelo. Decidiram avançar, cada passo em direção à escuridão trazia uma sensação de perda. As sombras ao seu redor dançavam, se fazendo mais densas e ameaçadoras. Uma brisa gelada sussurrou em seus ouvidos, palavras incompreensíveis, mas imbuídas de uma urgência desesperada. Era um aviso que eles se recusavam a ouvir. Para onde estamos indo? Ana questionou, suas mãos trêmulas segurando o braço de Lucas. O pânico começou a dominá-la, como se as sombras quisessem se apossar dela. Precisamos encontrar Clara, precisamos saber, então vamos. Lucas cortou, a determinação em sua voz escondendo seu próprio medo. O calor da adrenalina se misturava com o frio da incerteza. Não podemos desistir agora. Conforme avançavam, o ambiente se tornava cada vez mais opressivo. Os objetos apodrecidos que antes pareciam desamparados se tornaram testemunhas de um horror inimaginável. A iluminação vacilante das velas com uma chama fraca e vacilante projetava sombras distorcidas que pareciam querer atacá-los. E então vieram as vozes. Vozezinhas, infantis e sussurrantes, se entrelaçavam em uma sinfonia de risadas e choros. Ana sentiu um arrepio deslizar pela espinha como um toque gélido. Elas não eram apenas ecos, eram as vozes de crianças que pareciam estar perdidas, clamando e suplicando. O horror se apoderou de Ana. Lucas, o que está acontecendo aqui? Diga algo, se estiver te ouvindo, ele gritou, a frustração se transformando em desespero. Clara! Você está aqui! Uma sombra à frente se agitou, formando uma silhueta familiar. Era Clara, ou o que restava dela. O coração de Ana disparou. Clara! Ela se adiantou, mas Lucas a segurou. Ana, espere! Ele gritou, mas a urgência tomou conta dela, e ela não parou. Clara! Ana chamou novamente, forçando sua voz a atravessar as camadas de medo e desespero que as envolviam. A figura deu um passo para frente, mas na luz fraca, Ana notou que algo estava muito errado. O olhar de Clara estava vazio, e seu corpo carregava um peso que não deveria. Não era mais a amiga que Ana conhecia. As crianças começaram a rir novamente, suas vozes ecoando com ecos distorcidos e cruéis. Ela não pode te ajudar, Ana. As risadas se misturavam à dor, um hino de angústia. Ela precisa de você,
Mas você vai ficar. O grito veio de trás, da figura à sombra, enquanto os olhos vazios de Clara souberam de toda a verdade. Ana sentiu o chão sob seus pés tremer, a terra pulsar como se estivesse viva. O pânico a dominou mais intensamente. Não! Eu não vou deixar você! Mas uma ondulação de sombras cortou o ar, como se um poder maligno a segurasse. Ana se virou e percebeu que Lucas estava sendo puxado também, suas mãos se esticando, tentando escapar. A figura sombria atrás de Clara parecia se expandir. Não olhe para eles! Não olhe! Gritou Lucas, mas já era tarde. O rosto de Ana foi capturado por aqueles olhos iluminados, vulneráveis e atraentes, e por um instante, ela se viu reflexionando um passado perdido. Clara! Ela gritou mais uma vez, a urgência sendo transformada em solidão. E então, com um último grito, as sombras se lançaram sobre eles, envoltos numa escuridão profunda e maligna. Assim que a luz da sala desapareceu, uma nova risada, mais ameaçadora, ecoou nas paredes. O mundo girou e as formas ao seu redor começaram a se distorcer, como se a realidade fosse apenas um eco de um pesadelo sombrio. O que Ana não sabia é que dentro daquela escuridão, ela estava prestes a descobrir um mistério ainda mais aterrador. Algo que há muito tempo estava adormecido, mas que despertaria com suas escolhas. E a pergunta permanecia: o que realmente havia por trás daquela porta, e que preço estariam dispostos a pagar para encontrar Clara? Ana sentiu o impacto da escuridão ao seu redor, como se estivesse dentro de um abraço mortal. A risada, agora, não era só de Clara, era uma onda de vozes infantis, crescendo e se diluindo, consumindo o ar em suas narinas, misturando tristeza com uma alegria distorcida. Ela tentava tocar Lucas, mas as sombras pareciam engolir qualquer tentativa de conexão, como se fossem um abismo à espreita, pronto para devorar suas almas. Então, uma luz tênue começou a pulsar à distância, e Ana imediatamente se concentrou nela. Era uma esperança, como uma estrela distante num céu noturno, mas a cada passo que dava, a luz diminuía, como se zombasse da sua busca. Lucas, vamos para lá! Ana apressou-se, determinada, mas ao olhar para o lado, percebeu que ele havia desaparecido. Lucas! A palavra escapuliu de seus lábios, fragmentada e assustada. O eco da sua voz parecia se perder nas sombras, assim como seu amigo. O chão estava frio e úmido, como se o próprio espaço estivesse chorando a perda de alguém. As vozes infantis mudaram, agora parecendo repetidas, um mantra sombrio de volte, volte, volte que ecoava no escuro, arranhando sua mente. Ana lutou contra a fraqueza que se arrastava pelo seu corpo. As lembranças de Clara passaram rapidamente pela sua cabeça, lembranças de risadas e segredos, como um filme que se desenrolava em sua mente. Mas agora, tudo era distorcido. A figura de Clara, que antes parecia acolhedora, agora tinha algo de grotesco. O vazio em seus olhos a assombrava mais do que qualquer grito. Naquele momento, ela ouviu uma respiração pesada, como se algo estivesse ali, observando-a. Um frio cortante subiu pela sua espinha e sua pele se arrepiou. Ela girou rapidamente, buscando pela origem do som, e viu uma sombra se contorcendo, formando uma figura aterrorizante que começou a emergir das trevas. O que parecia ser o corpo de Clara na escuridão agora se distorcia. Você não deveria ter voltado, disse a figura, sua voz ecoando como um trovão. Agora todos pagarão o preço. Ana queria gritar, mas sua voz parecia presa dentro dela. A sombra avançou, e ela percebeu que não era Clara, mas sim algo mais profundo, mais maligno. Seu olhar fixo trazia com ele a sensação de desespero que Ana conhecia bem. Onde está Lucas? A pergunta saiu como um sussurro desesperado. Está longe, longe de você, a voz sombria riu, enquanto a figura se iluminava momentaneamente. Ela podia ver um semblante distorcido, um rosto que nunca poderia ter sido bonito. A risada se aprofundou, e Ana compreendeu que a entidade diante dela não era uma mera sombra, mas a própria essência do medo, alimentando-se de sua angústia e solidão. Ao concluir essa horrenda descoberta, as risadas ecoaram novamente, agora, uma cacofonia de gritos e gargalhadas grotescas. Ana olhou para trás, buscando uma saída, mas tudo o que conseguiu ver foram as paredes se fechando ao seu redor, cercando-a em um labirinto de desespero.
As crianças continuavam a clamar por ajuda, mas ela percebeu que eram apenas iscas, fragmentos de algo que nunca poderia existir. Ela decidiu que precisava agir. Com um último sopro de coragem, entoou um novo mantra que ecoou em seu coração: eu não sou sua presa. Enquanto pronunciava essas palavras, a figura vacilou, e uma fissura se abriu na escuridão. Sem hesitar, Ana se lançou na luz, determinada a encontrar Lucas e descobrir o que realmente estava acontecendo. Mas antes que pudesse avançar, uma mão fria agarrou seu pulso. Era Lucas, os olhos cheios de terror. Ana, não! É uma armadilha! A luz a envolveu, e tudo ao seu redor se virou um turbilhão. Ana gritou, mas a resposta não veio. As sombras se contorciam e cruzavam, formando uma dança macabra. Ela estava prestes a descobrir o que realmente se escondia atrás daquela porta quando uma dor lancinante a atingiu. Você vai se juntar a nós, a voz sussurrou na escuridão, enquanto a luz se apagava novamente, deixando apenas um eco distante do terror que a aguardava. E então tudo ficou em silêncio, apenas o som da respiração ofegante de Ana que pulsava no vazio. Que preço ela teria que pagar agora, e o que encontraria na próxima curva da escuridão? Ana acordou com um sobressalto, suas mãos tremendo e o coração disparado. A escuridão ainda a envolvia, mas agora havia um cheiro adocicado no ar, algo que lembrava flores, embora ela soubesse que não poderia ver beleza ali. O suspiro que escapuliu dos seus lábios era visivelmente embaçado, a visão ainda turva, e sua mente girava como um carrossel fora de controle. Onde estava? O que havia acontecido? Uma luz pálida piscava à sua direita. Dessa vez, pareceu mais estável, mais próxima. Ana, ainda tremendo, decidiu que precisava se levantar. Ao se esforçar para ficar de pé, uma dor percorreu seu corpo, como se tivesse sido arrastada através de um campo de espinhos. Ela contorceu o rosto, mas a determinação em seus olhos brilhou com a luz. Assim que alcançou a fonte daquela iluminação, viu-se diante de um altar improvisado, coberto por flores murchas e fotografias rasgadas de crianças. Cada sorriso desenhado nas imagens a fustigava com memórias que não podiam ser verdadeiras. Ela se aproximou, o ar espesso com a sensação de que estava sendo observada não apenas por uma, mas várias presenças. Covarde! Uma voz fez ecoar através do ambiente, com um tom de desprezo e raiva. Ana se virou, encontrando-se frente a frente com 3 figuras. Eram crianças, mas suas expressões eram de uma malícia implacável, com os olhos escuros e profundos, como se houvesse poços de tristeza abissais neles. Estavam desgastadas, suas roupas sujas e rasgadas, os rostos pálidos como fantasmas. Vocês são? Ana gaguejou, sentindo o terror voltar a invadir seu corpo. Não importa quem somos. Uma delas respondeu, avançando com um passo sinuoso. Nós sabemos o que você fez, e viemos brincar. As risadinhas ecoantes se espalharam, preenchendo o ar com uma sensação de claustrofobia. Precisamos de você. A segunda criança sussurrou, batendo os palmos, como se estivesse impulsionando uma brincadeira de criança. Se juntar a nós é a única forma de sair. Ana sentiu que as sombras estavam cada vez mais próximas, como se o próprio ar estivesse sendo retirado de seus pulmões. O que aconteceu com Lucas? Onde ele está? Ela estava em um estado de pânico agora, o desespero se abrigando em seu peito. Ele não está morto. Mas você precisa escolher. O sorriso malicioso da terceira infância destacou o tom sombrio da proposta. Substitua-o, ou seja nossa nova amiga para sempre. As palavras cortaram Ana como lâminas. Aquela não era uma escolha, e mesmo a ideia de deixar Lucas para trás era insuportável. Ao olhar ao redor, sentiu a opressão das crianças, a pressão de suas intenções sombrias. O altar diante dela começou a pulsar, e a escuridão mais atrás girava, como um redemoinho de uma tempestade crescente. Escolha, Ana. Às vezes, os amigos se tornam inimigos. E o que você precisa sacrificar está diante de você. A terceira criança apontou para o altar, onde as flores mortas começaram a vibrar, como se quisessem se levantar. Ana estava em um impasse, a dor a paralisava. Mas então a visão de Lucas, seu rosto desesperado, ressoou em sua mente.
ela não podia deixá-lo. Com o coração em frangalhos, uma ideia ousada atravessou sua mente. E se a resposta não estivesse em uma escolha, mas numa conexão? Eu não vou abrir-vos caminho para o inferno. Não sou como vocês. Ana gritou com todas as forças que ainda tinha, seu medo transformando-se em raiva ardente. Mas ao fazer isso, o altar começou a brilhar intensamente. As expressões das crianças mudaram, virando-se de um interesse cômico para uma fúria recolhida. O ambiente começou a tremer enquanto elas se aproximavam, as vozes em um coro de risos ameaçadores. Apenas lembre-se, Ana. Você pode não ter escolhido, mas nós vamos levá-la a escolher. Assim que a luz a envolveu, a escuridão grandemente se agitou. Com um último sopro, Ana se lançou em direção ao altar. Não sabia o que aconteceria a seguir, mas a sensação de liberdade que procurava parecia perto e, ao mesmo tempo, muito mais distante. Que as sombras realmente queriam dela? Quais eram os limites que ela teria que ultrapassar para resgatar Lucas? O abismo iniciava sua dança. Ana sentiu um frio repentino ao atravessar a luz intensa que emanava do altar. Era como um manto de gelo e pesadelos a envolvesse, sufocando qualquer possibilidade de esperança. A luz a engoliu completamente, e ela percebeu que cessou todos os seus movimentos, como presa em um ciclo interminável. Então, tudo se apagou. Ela não tinha certeza se estava acordada ou ainda em um sonho. O silêncio a engoliu por completo. Quando finalmente conseguiu se mover, Ana se viu deitada em um chão coberto de folhas secas, iluminado por uma luz do luar que filtrava entre as árvores altas. O cheiro adocicado tinha desaparecido, sendo substituído por um odor pulsante de terra molhada e podridão. Olá, Ana. A voz era suave, quase maternal, mas tinha um timbre fantasmagórico que a fez estremecer. Ela olhou ao seu redor e viu uma mulher de vestido longo, esvoaçando, com um sorriso que cortava sua face como uma ferida. Você encontrou nosso lar. Faz tanto tempo que espero por você. Ana se levantou rapidamente, os olhos se arregalando enquanto olhava para a mulher. Quem é você? O que você quer de mim? Eu sou a guardiã deste lugar. A mulher se aproximou, e Ana deu um passo para trás, sentindo a umidade da folha sob seus pés. Alguns chamam de igreja, outros de cemitério. Para mim, é um refúgio. E você é uma convidada muito especial. A comunidade de crianças que Ana havia visto antes parecia ecoar sob a superfície da realidade. Lembranças confusas começaram a ocupar sua mente, sussurros, risos, e aquela sensação de que as sombras estavam se aproximando sempre mais. Você pode salvar seu amigo, a mulher continuou, com uma voz que parecia um eco distante. Basta fazer o que as crianças disseram. O altar contém o poder que você tanto teme. Não! Eu não quero isso! Ana gritou, seu coração batendo forte. As visões de Lucas flutuavam em sua mente, sua voz implorando por ajuda. Ele não merece isso! Não lhe cabe decidir quem merece, Ana. A mulher aproximou-se ainda mais, o sorriso imutável. O jogo já começou. E você tem um papel a desempenhar, mais importante do que imagina. Se você não fizer o que é necessário, Lucas poderá perder tudo. Ana sentiu a culpa se formando como uma serpente no seu estômago. O desejo ardente de salvar Lucas se misturava com o terror das promessas sombrias. Você está me ameaçando? Não, querida. A guardiã inclinou a cabeça, os olhos profundos como poços negros que pareciam chamá-la. Estou lhe mostrando a realidade. As crianças não estão aqui para machucar, elas desejam brincar. E você pode ser parte disso. Ana respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. O que exatamente tenho que fazer? Um sopro de vento fez as folhas dançarem ao redor dela, como se o lugar estivesse vivo. Descubra o que as sombras temem. Revele os segredos que prendem Lucas. E se você trouxer a verdade à luz, ambos poderão escapar. As risadas distantes das crianças ressoaram pela floresta, e Ana teve certeza de que o tempo estava se esgotando. Elas não eram apenas espectros, eram as chaves para tudo. Mas ao mesmo tempo, a guarda desse mundo só incentivava sua inquietação. Se não,
O que vai acontecer? Ana questionou, sua voz quase um sussurro. A mulher sorriu, mas não era um sorriso tranquilizador. Se você falhar, as trevas não apenas envolverão você e Lucas, mas também se expandirão para além das fronteiras deste lugar. Você será parte do nosso jogo para sempre. Ana sentiu um remorso profundo invadir seu coração. O que ela poderia descobrir? A linha entre proteção e culpa estava se desfazendo, e essa nova realidade a deixava com a sensação de um abismo em constante expansão. A escolha é sua, Ana, a guardiã sussurrou, desaparecendo na névoa da floresta. Com a mente agitada e a respiração rápida, Ana percebeu que precisava agir. O que ela não sabia, no entanto, era que o tempo estava acabando e o verdadeiro terror estava prestes a ser revelado, moldando o futuro de Lucas e o dela de formas que nem ousava imaginar. Ana pôs os pés no chão gelado daquela floresta, sentindo o impacto do peso que agora repousava em seus ombros. A escuridão ao redor parecia pulsar, como se as árvores em volta respirassem. O tempo não era mais uma certeza, cada segundo era um convite ao medo e à dúvida. Desesperada, Ana cercou a cabeça com as mãos, lembrando-se das palavras da guardiã. Descubra o que as sombras temem. Mas como? A única coisa que conseguia pensar era em Lucas, sua voz ecoando em um pedido mudo de socorro. Ela se obrigou a seguir em frente, atravessando a floresta com o coração disparado, atormentada pelo que poderia encontrar. As trilhas tortuosas pareciam se mover, mudando constantemente. Ana estava perdida, mas um impulso a guiava. O canto de risadinhas infantis flutuava no ar, misturado com o farfalhar das folhas. Aquelas crianças, o que elas sabiam? O que as unia a tudo isso? Ela avistou um grupo delas, paradas à beira de um pequeno lago, as figuras brancas refletindo na água. O brilho da luz da lua criou um espetáculo surreal, como se as crianças fossem fantasmas de um sonho. Ana hesitou, mas algo dentro dela a forçou a se aproximar. Oi, Ana. Uma das crianças, uma menininha com um vestido azul desbotado, acenou. Vem brincar com a gente. Brincar? Como? Onde está Lucas? Ana perguntou, quase engolindo as palavras. A voz da menininha era como um eco de algo que provocava tristeza e nostalgia. Lucas? Ele está perto, mas você precisa entender primeiro. Outra criança, um garoto de cabelos desgrenhados, falou com um tom grave. Você só pode salvá-lo se descobrir o que está escondido. Venha, a gente vai te mostrar. Sem pensar, Ana sentiu o instinto de seguir as crianças. Elas a guiaram para uma clareira coberta por uma névoa espessa. O ar estava carregado de tensão, cada respiração se tornava um desafio. Essa clareira era diferente, como se o tempo parasse ali. Os rostos das crianças se tornaram sérios. Aqui é onde os segredos que as sombras temem estão escondidos, a menininha disse, apontando para um antigo baú de madeira com símbolos estranhos esculpidos nas tampas. O baú pulsava com uma energia que parecia chamar Ana. Abra, a voz da guardiã ressoou em sua mente. Revele a verdade. Ela se aproximou, o medo e a curiosidade conflitavam em seu peito. Dificilmente conseguia controlar as mãos trêmulas quando pegou a tampa do baú e a ergueu. O som do encaixe rangendo reverberou através do ar denso da floresta. Dentro do baú, havia objetos familiares, fotos de Lucas, desenhos que Ana fizera na infância, e uma boneca com um olhar vazio que quase parecia se mover, mas havia algo mais. Um diário empoeirado repousava no fundo, suas páginas abertas em uma passagem que parecia brilhar, como se um segredo ungido estivesse prestes a ser revelado. De repente, um frio cortante se espalhou pela clareira. A risada das crianças cessou abruptamente, substituída por um sussurro que parecia surgir do próprio solo, como se as sombras estivessem se aglomerando ao redor deles. O coração de Ana disparou, tracando os movimentos ao seu redor, enquanto ela tentava compreender o que aquele diário escondia. Então, uma figura emergiu da névoa, os contornos vagos e distorcidos. Os olhos brilhavam como lanternas na escuridão. Você não deveria estar aqui, a voz soou como um eco gravado, desprovido de compaixão. As crianças, antes tão alegres, agora estavam paralisadas, com expressões de terror em seus rostos. Ana, tomada pelo pânico, ainda não sabia o que fazer com a verdade que estava prestes a descobrir.
O que você quer? Ela gritou, segurando o diário com força, enquanto a presença ameaçadora avançava. A figura se aproximou, e Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era apenas uma sombra, era um reflexo do que ela mais temia. O instante que se seguia poderia mudar o destino de Lucas. As risadas infantis agora eram apenas um eco distante, e a única coisa clara era que o tempo estava prestes a se esgotar. Ana sabia que precisava enfrentar a verdade ou sucumbir ao terror. E a pergunta piorava em sua mente: ela realmente estava pronta para descobrir o que as sombras temiam? Ana se agarrou ao diário, seu coração batendo rápido como se quisesse escapar de seu peito. A figura sombria diante dela emanava uma presença sufocante, como se a própria escuridão encarnasse seus medos mais profundos. As crianças a observavam, a esperança e a alegria agora desapareceram, deixando apenas um vazio apavorante. Você precisa escolher, Ana. A figura sombria retumbou, sua voz ecoando com um tom de ordem. O que você deseja? Voltar ao conforto do que conhece ou enfrentar a verdade que a liberta? Ana respirou fundo, tentando encontrar clareza em meio ao pânico. As memórias de Lucas a invadiram, seus sorrisos, a amizade que construíram, os momentos que compartilharam. Ela não podia deixá-lo para trás. Para salvá-lo, teria que enfrentar a escuridão, não apenas ao seu redor, mas a que existia dentro dela. E se eu não escolher? Ana questionou, os olhos fixos na figura. O que vai acontecer? Então você será parte das sombras, assim como todos os que vieram antes de você. A sombra respondeu com um sorriso maligno, mostrando dentes afiados que refletiam a própria noite. Escolha se juntar a nós ou escolha enfrentar o desconhecido. Sua esperança de salvar Lucas também pode ser sua ruína. Ana fechou os olhos, sentindo o peso do diário em suas mãos. Ela sabia que a única forma de escapar daquela prisão de terror era confrontar a verdade. Não apenas por Lucas, mas por todas as almas que estavam ali, aprisionadas. Abrindo os olhos, ela sentiu uma onda de determinação. Eu escolho a verdade, gritou, e ao pronunciar aquelas palavras, uma luz intensa irrompeu do diário, dispersando as sombras ao seu redor. A presença sombria hesitou por um momento, e as risadas infantis começaram a se transformar em gritos de desespero. Ana não se importou. Ela se concentrava no diário, na energia que agora pulsava em suas mãos. As páginas começaram a se virar rapidamente, até que pararam em uma passagem que parecia se iluminar. Faça o que precisa ser feito. Uma voz suave ressoou na sua mente, a guardiã aparecendo entre as sombras. A verdade é a chave. Revele-a e você libertará Lucas. Ana leu em voz alta, suas palavras ressoando com um eco profundo. As sombras temem a verdade, pois ela desvenda o que está oculto. Para quebrar o ciclo, é preciso mostrar a luz que há dentro de cada um. A figura sombria gritou, recuando, enquanto as crianças começavam a dançar ao redor de Ana. Suas vozes harmonizavam em um canto que transformava a escuridão em luz. Você não pode fazer isso! A sombra explodiu em um frenesi de gritos, mas a luz emanava com mais intensidade, envolvendo tudo à sua volta. Ana sentiu uma onda de esperança inundando suas veias, enquanto a luz a envolvia. A dor e o pavor estavam desaparecendo. Com um último impulso, ela abriu os braços, confiando na força da verdade que agora a guiava. E, naquele instante, o céu se clareou. A igreja maldita começou a ruir, as sombras se dissipando conforme as risadas e os sussurros dos fantasmas se transformavam em lágrimas de alívio. As crianças agora dançavam, rindo em liberdade. Lucas surgiu da neblina, olhando para Ana com olhos cheios de admiração e alívio. Você conseguiu! Ele exclamou, seus braços abertos em um gesto acolhedor. Ela correu até ele, os dois se abraçando com a força de um amor profundo e sincero. Eu estava tão com medo de perdê-lo. Ana disse, suas palavras transbordando emoção. Eu não vou deixar você de novo. As crianças agora eram apenas lembranças, ecoando sorrisos e esperanças no ar. Elas haviam encontrado a liberdade que tanto buscavam. E a presença sombria, impotente, desapareceu em uma nuvem de escuridão, agora incapaz de controlar quem uma vez estivera sob seu domínio. Ana e Lucas estavam de volta ao mundo da luz, libertos do botão de terror que antes os cercava. A igreja maldita agora era apenas um esqueleto do que fora.
Uma construção em ruínas, cheia de histórias e cicatrizes, mas que agora respirava com a promessa de um novo começo. Ana olhou para Lucas, aliviada e emocionada. Vamos voltar para casa? Sim, ele sorriu, e os dois se afastaram da velha estrada, deixando para trás a escuridão, carregando apenas a luz de suas almas e o peso das experiências que os moldariam para sempre. Enquanto a alvorada aparecia no horizonte, Ana percebeu que o maior terror não eram as sombras à sua volta, mas a capacidade de enfrentar os medos e encontrar a luz, mesmo nas noites mais sombrias. Agora, é a sua vez. Se você ficou preso neste final impactante e demonstra seu amor pelo terror, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e para que mais fãs como você descubram este conteúdo. Comente abaixo suas reações e teorias sobre o que você achou do final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão imperdível. Juntos, vamos manter a chama do terror acesa.